Olá! Pesquisar e desenvolver veículos que são movidos a partir de energias alternativas é um dos objetivos do projeto de extensão da Ulbra SolarTech. Então é sobre esse tema que nós vamos conversar hoje no programa Ulbra Conhecimento que está começando. Eu quero dar as boas-vindas para os nossos convidados. Eu começo apresentando Miguel Afonso Flack, que tem graduação em Engenharia Mecânica e doutorado em Engenharia de Minas, Metalúrgica e Materiais. É docente da Ulbra nos cursos de Engenharia Mecânica e de Materiais e participa em projetos de pesquisas na área da engenharia e coordena o projeto de extensão SolarTech. Seja bem-vindo, professor. Eu também quero dar as boas-vindas para David Guilherme Flack Taborda, que é acadêmico do curso de Engenharia Mecânica e integra o projeto SolarTech. Seja bem-vindo, Guilherme. Prazer, obrigado. E também quero dar as boas-vindas para Renan Chiesa Weingartner, que é acadêmico do curso de Engenharia Elétrica da Ulbra e também integra o projeto. Seja bem-vindo, Renan. Obrigado. Então, antes de nós iniciarmos a nossa conversa, nós vamos para a matéria sobre o assunto. O Ulbra Conhecimento deste sábado veio até o laboratório Fabritech para saber um pouco mais do trabalho que é realizado aqui. Um dos projetos desenvolvidos é a fabricação de um carro movido a energia solar para competições. O objetivo do grupo com este carro é fazer com que ele percorra a maior distância possível com a menor quantidade de energia. Tudo dessas competições, na verdade, é de difundir o conhecimento, certo? Aqui nós estudamos, pesquisamos e desenvolvemos para poder ser aplicado no dia a dia. A Sherco Marathon, ela tem algumas divisões, a nossa é de protótipos. Então, na verdade, essa competição e as outras competições é um estímulo à inovação e à troca de informações entre as universidades, né, e para aumentar essa área de pesquisa voltado para a locomoção e hoje em dia também levando em consideração o atual cenário energético para incentivar as pesquisas em desenvolvimento de motores mais econômicos. Lucas conta que o carro deve estar pronto até novembro, quando acontece a competição. Cerca de 40% do automóvel já foi concluído. Esse é o chassi que nós produzimos, né? Ele foi produzido no laboratório, esse chassi já tem um tempo. Nós estamos realizando alguma alteração nele. Aqui na parte de trás vai ser o sistema de tração, então ele vai ter a tração na parte traseira. Aqui do outro lado tem o suporte que vai o motor. Aqui tem o sistema de direção toda, a parte de freios que nós estamos finalizando. É relativamente confortável esse veículo. A gente fez um estudo bastante extenso em cima de ergonomia para garantir que o piloto tivesse uma qualidade elevada dentro desse veículo, porque é bastante tempo que a pessoa fica fazendo voltas para poder fazer as medições, então é extremamente desgastante e desconfortável. Então a gente trabalhou bastante na área de ergonomia para garantir que o piloto não tivesse maiores problemas enquanto estivesse dentro do veículo. Pesquisas relacionadas à energia solar são necessárias em um cenário em que contamos com combustíveis finitos e que contribuem para o aquecimento global. Projeto de extensão SolarTech é o tema do Ulbra Conhecimento dessa semana. E eu começo a nossa conversa com o professor Miguel, perguntando o seguinte: o que de fato é esse projeto SolarTech, professor? Esse projeto SolarTech, né, ele surgiu em sala de aula, né, com uns alunos, né, que queriam, né, pesquisar sobre o tema, né, carro solar, energia solar, né, e foi no curso, né, da cadeira de manutenção, né, que engloba também engenharia mecânica, automotiva, né, alguns outros cursos às vezes, né. Então ela já começou com uma forma multidisciplinar ali naquele momento, né? Então e depois diferentes engenharias participando. Diferentes engenharias participando. Já começou com automotiva e mecânica, né? A automotiva é mais relacionado a veículo, a mecânica mais a fabricação, né, de peças e componentes, né? E depois então foram agregadas outras engenharias e outras especialidades ao grupo, né? Então hoje em dia ele é muito, né, multidisciplinar, tem esse foco de ser multidisciplinar, né? Então, e pautado, né, na cooperação, né, e que os alunos também troquem informações entre as engenharias, né? Às vezes eles ficam bitolados só em uma engenharia, fica fechado, aí eles trabalham com outras pessoas, do design, né, da mecânica com elétrica com química com outras engenharias, né? Então, essa troca de experiência que tem, né, feito esse projeto ficar tão legal, né, com eles. Quer dizer, interessante que ele nasceu a partir de uma pergunta ou de perguntas existentes em sala de aula. Exatamente,
foi um grupo, né, que se formou já faz uns anos já que a gente está... Quanto tempo mais ou menos, professor? Uns 3 anos, mais ou menos, que esse projeto existe, né? E agora, né, com o apoio, né, da professora Dal, professora Simone, aqui da extensão, né? Então, a gente pauta, né, extensão, ensino, pesquisa, né, que são a tríade, né, da extensão, que nos acolheu, né, acolheu o projeto, né? Então, tem nos ajudado muito, né, nessa parte. Muito bacana. E, Guilherme, como você, como acadêmico, entrou nessa proposta? Em uma das turmas do Miguel, que eu fui aluno de manutenção e lubrificação, surgiu a proposta assim, tu não te interessa num grupo chamado SolarTech? E aí me surgiu aquela dúvida, né? Você, intrigante, né? Você, vou conhecer. Aí foi onde entrei em contato com o Renan, que já era participante, já me apresentou o projeto, toda a ideia e o conceito que a gente tinha em cima disso. E eu já era adepto a querer fazer uma coisa diferente. E aí surgiu o útil ao agradável, eu acabei aderindo à ideia e hoje me encontro amplamente dedicado ao projeto aí. E qual é a diferença que esse projeto faz na tua vida, Renan, como acadêmico? Só de tu já conseguir ver, olhar diferente um veículo e ver que ele pode ser modificado, transformar num veículo elétrico, ver o consumo, tu vê o gasto que ele pode diminuir e o meio ambiente que ele pode melhorar no futuro, já é algo para desenvolver no mundo acadêmico assim, enorme. Tu vê assim que o teu trabalho pode ser muito bem visto pelas pessoas e que a gente pode trabalhar num projeto que vai ser o futuro, praticamente. Então, inevitavelmente é o futuro. Pode ver na Europa, Estados Unidos, muitos veículos já são elétricos e se não são elétricos, são híbridos, então agrega na vida acadêmica, né? Atualmente a gente busca sempre perguntar aos nossos professores, buscar desenvolver sempre o melhor consumo, menor gasto energético, melhores motores, como transformar eles em melhores baterias, junto com o pessoal da química. Então, é uma busca constante, né? E sempre buscando se desenvolver melhor, desenvolver os estudos, né? Sim. E em que altura está o projeto de vocês? Pensando assim, o carro pronto rodando. Em que altura está o projeto nesse momento? O projeto começou com várias ênfases, né? Então, alguns grupos, né, que iniciaram, os grupos estão agora, né, por várias fases, né? Uma das fases, por exemplo, era fazer só um veículo que andasse e pronto, né? Uma coisa muito simples, né? Então, mas isso logo saiu do foco e já passou para competição, né? Então, a gente fez vários projetos assim muito elaborados, né, para competições no Atacama, na Austrália também tem competições de energia solar, né, de embarcadas muito fortes, né. Então, e agora está no conceito de carro urbano, né, veículo urbano, né, aplicado, né. Então, cada fase teve seus enfoques, né, e cada fase também teve publicações, né, nisso, né. Então, Então a gente tem essa linha do tempo, né, salva essas coisas que a gente projetou, na verdade, né. Então foram vários carros, né, que foram projetados, né. E até então essa visão inicial de simplesmente montar um carro e fazer ele se locomover parece uma coisa não digo inútil, mas sempre é bom ter, né, algo prático assim. Mas os softwares estão adiantados, né. Esse aqui é um exímio um simulador de software, o Renan também sabe muito bem calcular, né, eles têm as aulas práticas, as teóricas, né, e aí na prática eles sabem calcular quanto uma bateria vai levar o veículo, quanto peso, quanto lomba acima, não precisamos colocar isso num 4 rodas e, né, ver... E testar para ver testar, o que... ainda não foi preciso, né? Não. Mas agora a gente já está querendo fazer né? Porque já simulamos bastante, né? Vamos fazer uma coisa para a gente andar, né? Olha, então esse conceito de veículo urbano vem, né, justamente a ser uma coisa aplicável, né? Que a gente pode ter, no caso, se eu tivesse eu poderia vir de Porto Alegre até a Canoas, por exemplo, nesse trajeto todo, com energia solar armazenada em um dia, por exemplo, e, né, seria o suficiente para esse trajeto, por exemplo. Claro, não é um veículo para sair rodando o mundo, mas um uso urbano seria perfeitamente possível, né, Renan? Vim de casa para o trabalho, seria mais para utilização em usos curtos, né?
de tu vir da tua casa até o serviço, estacionar na frente do teu serviço, por exemplo, ou algum ponto, tem um ponto de recarga, tu pode recarregar ele, ou simplesmente colocar ele num local onde é que tem sol, um dia de sol, e ele vai carregando. Dependendo da quantidade de baterias, a potência do teu motor, o tamanho do teu carro, ele vai te dar uma autonomia de uns 100 km, 200 km, até como os Tesla, que tem agora de 600, 1000 km. Então, às vezes uma viagem curta, às vezes uma viagem mais comprida, depende da quantidade do que o carro oferece também, né? Quer dizer, tecnologia hoje existe para que a gente tenha veículos movidos a energia solar. Sim. Sim, existe, mas o que interfere atualmente para a gente ter algo fácil no mercado, assim, barato, é o preço dos equipamentos, que atualmente são muito altos, né? Então, para a gente ter algo de primeira qualidade, fazendo um veículo andar 1000 km, por exemplo, hoje financeiramente é inviável para nós, de alunos da faculdade. Sim. Mas ele existe. Tanto é que nós temos caminhões elétricos. Então já é algo se fundindo, já bem difundindo no mercado gradualmente, né? Sim. A ideia original do carro era produzir um veículo de 3 rodas com um motor de bicicleta. Aqueles que tem à venda nas lojas. Bem básico, assim. Básico, simples, é só participar da competição e ter um pedal para auxiliar, para não ficar o tempo inteiro andando só com bateria. A moça pedalava um pouco e pronto, estava carregado, andava e fazia competição. Uma competição. Depois veio o segundo plano, que era a segunda ideia, que foi um veículo totalmente elétrico com painéis solares. E agora, o ano passado, nós estudamos melhor, vimos que se a gente fizesse um veículo para participar de competição, como nós queríamos, e nós aplicássemos um pouco mais de segurança na estrutura, que é metal e toda a parte estrutural dele, a gente conseguia produzir um veículo para andar na rua com toda a segurança que tem atualmente. Então, a gente viu assim, é mais viável a gente produzir algo que possa ser talvez fabricado no futuro, do que produzir um veículo só para uma competição. Então tá, nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, o intervalo, e nós já voltamos. O Ciência em Foco de hoje é sobre projetos de chassi de carros de competição. Esses chassis podem ser projetados de duas maneiras. Pelo método experimental, onde ele é desenhado o chassi, então ele é fabricado e feito análises nele, e depois, posteriormente, é fabricado outro chassi e analisado novamente até chegar à rigidez necessária do chassi. Mas esse método ele envolve um alto custo, porque tu depende de estar fazendo várias análises até chegar no teu resultado final. Um método complementar a esse é o método dos elementos finitos. Com esse método, tu consegue tu desenha o chassi por um software de 3D e faz a análise dele através de um software específico para análise de elementos finitos. E com isso, tu consegue prever como vai se comportar ou como vai ser a resistência desse chassi e tendo que fazer apenas um protótipo depois. Então, isso acaba reduzindo muito a questão do custo. Projeto de extensão SolarTech é o tema do Ultra Conhecimento dessa semana e temos como convidados o professor Miguel Afonso Flack, o acadêmico David Guilherme Flack Taborda e Renan Chiesa Weingartner, que também é acadêmico do curso de Engenharia Elétrica. Guilherme, quantas pessoas mais ou menos integram essa equipe que de certo modo você coordena? Ao total do grupo são 70 participantes. 70 participantes ao total, sim, que são de diversas áreas, né? Desde a parte da engenharia química, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Ou seja, todas as engenharias. Todas as engenharias juntas, exatamente. Tem outras partes também que, como a gente estava com um conceito de competição, entrava a parte de nutrição, com a parte de design, na parte de moda para fazer os uniformes da equipe. Sim. Então, tinham praticamente quase toda a universidade, podemos dizer. Tinha a parte de administração também, para a parte de gerenciar
a aquisição de material, finanças contábeis, tem bastante áreas, né, atuais. Como eu sou o capitão da parte mecânica... O que significa ser capitão da parte mecânica? O capitão em si, ele faz meio que uma junção de deixar uma coisa uniforme dentro de um grupo, né? No qual, por exemplo, dentro do meu grupo são 10 participantes, né? Nesses 10 participantes são subdivididos em alguns subgrupos, como suspensão, chassi, direção, suspensão traseira, a parte de desenvolvimento de peça, por exemplo. Tem o cadista, tem a parte que faz análise dimensional, tem o rapaz que faz análise com software, que a gente utiliza alguns softwares específicos para fazer esse tipo de análise, também ele faz. Perfeito. E eu meio que faço essa jogada, tipo, eu vejo o que um está fazendo, tento unir com o que o outro está fazendo para os dois conversarem ao mesmo ideia tempo. do todo. Exatamente, porque não adianta tu fazer uma suspensão e ela não conseguir conversar com a direção, por exemplo. Então tu tem que meio que unir essas duas coisas para trabalharem juntos. Perfeito. E quando surge uma dúvida, por exemplo, né, como a gente busca muitas literaturas, muitas vezes são em inglês, e a gente não consegue ter uma interpretação como deveria. Perfeito. Aí o capitão ele tem a autonomia de ir lá ver essa deficiência, esse problema ali de conflito e buscar outras fontes para conseguir resolver aquele problema. A gente busca fontes com professores, com outros colegas que já estão se formando, que também são adeptos ao grupo, né? Então a gente meio que faz essa jogada. Como eles estão terminando, a gente fala assim, me explica mais ou menos o que é isso aqui, sabe? A gente está sempre buscando informações para conseguir sanar aquela nossa dúvida, né? Bacana. Professor Miguel, essa dimensão de trabalho em equipe, especialmente para as engenharias, dá um diferencial na formação do acadêmico? Isso é bem legal. Uma das coisas que eu vi surgindo, né, no grupo, né, a interação deles, né, das várias não só das engenharias, né, como falou, do design, da educação física, medicina, né, uma parte de um veículo era com tração parcialmente humana, né? Então teve toda essa parte aí, né, os veículos de competição que a gente fez, né? Um era com tração parcialmente humana e os painéis solares eram fora do veículo, né? Isso era uma competição da Atacama, né? Que a gente fez o projeto, né? Depois a legislação da Atacama mudou para ser os painéis solares junto com o veículo e 2 pessoas no veículo, né? Então, e agora a gente, né, no conceito de carro urbano, que é sem tração humana, só com energia solar, né? E com bateria, acumuladores também, que podem ser daí carregados na energia elétrica ou não, né? Então, essa... E como é que você consegue ver como professor, você acompanha o pessoal, digamos assim, participar desse projeto faz com que eles tenham que sair da zona de conforto de cada um como acadêmico. Isso, obviamente, dá um diferencial na formação do futuro engenheiro, né? Correto, exatamente isso, né? Então, as competências e habilidades, né, que a gente fala muito na universidade, né? Isso eu vejo que elas crescem muito, né, com esse trabalho, né? E que a escola, né, a universidade, né, não é só uma fábrica de engrenagenzinhas que simplesmente são iguais e se ligam infinitamente para fazer uma empresa, né, mesmo as 4.0, as empresas mais modernas, tem que ter, né, pessoas que pensam, né? Robô faz um braçal, né? Engenheiro tem que pensar, tem que trabalhar em equipe, tem que pensar, né? E isso eu vejo um grande diferencial neles, né? Esse crescimento humano, que é um trabalho voluntário, né? Eles vão quando podem, quando tem como, né? É trabalho voluntário da parte deles, né? Olha só. E sempre linkado, né, com as cadeiras, né? Que o que eles aprendem, né, na universidade, né, sobre as coisas, eles usam na prática para trabalhar no veículo, né? Então, eu vejo isso, né? Como eu já também na época de universidade fiz um pouco disso, né? Outros veículos também, né? E eu vejo eles, assim, crescendo muito, assim, né? Nesse quesito, assim, de ter, assim, senso humano, ser um engenheiro diferente daquelas latinhas né? Daquela, tudo igual, assim, né? Então, isso eu acho que vai ser uma coisa bem legal que eles vão levar para a vida toda, né? Renan, eu gostaria de tocar num aspecto que você comentou antes, bem rapidamente, pensando assim, que vocês são engenheiros, estão estudando engenharia e tal, mas eu sou jornalista. E aí eu compro um carro movido a energia solar. Como é que eu faço para abastecer esse carro?
Tem duas opções. A primeira é que, provavelmente, dependendo do veículo que tu vai comprar também, ele não vai vir com painéis solares agregados nele. O nosso que a gente está produzindo, por exemplo, ele vai vir. Nós pretendemos colocar painéis fotovoltaicos no teto e no capô para fazer o carregamento. Então, tu pode estacionar ele na rua, no nosso caso, e ele vai carregar sozinho. Claro, a carga de um painel solar não vai ser completa, como vai carregar toda a bateria. Tu pode chegar num ponto, que agora tem shoppings, tem prédios já sendo construídos já com pontos de carregamento dentro do carro elétrico. Tu vai vir com vai abrir o teu local onde é que tu abastece o carro normalmente, ali, o bocal ali atrás na lataria, vai puxar o cabo e vai conectar num ponto de carregamento e ele vai carregar as baterias. E está resolvido a questão. O problema. Olha, é tanta vantagem. Existem desvantagens de um veículo movido a energia solar? Ou não existe desvantagem? Olha, para mim, hoje no Brasil, a desvantagem é que o preço de um veículo elétrico é muito elevado. Essa seria a grande questão. Essa é a grande questão. Para conseguir qualquer peça é complicado. muito A maioria difícil. tudo é por peça do exterior, né? A maioria das peças tem que importar para cá, né? Então isso é bem complicado para a gente adquirir um motor elétrico, por exemplo. Né? A gente teria que trazer dos Estados Unidos ou da Coreia para cá. Então isso daí o nosso custo é muito alto. Então nesse quesito, né, de sistema de geração de energia, que nem o Renan está falando também, a gente tenta utilizar alguns modelos no qual a gente consiga não necessariamente usar um maior motor ou então um motor muito forte, mas a gente também utiliza algumas outras tecnologias para recuperar a energia que a gente já está desperdiçando, né? Ou então energia a partir do freio. Ou buscar painéis que tenham uma melhor eficiência energética na geração. Às vezes não é o painel aquele completo que tu vai comprar numa loja que vai ser o mais eficiente. Às vezes tu vai comprar um módulozinho só e vai instalar módulos separados, vai fazer jogos de locais para obter uma melhor eficiência. Mas agora, o que é diferente? É só o motor ou as rodas, suspensão também? Tudo é diferente? Conjunto, todo o conjunto. Todo carro vai ser um outro carro. É um outro carro. O que vê, né? A gente sempre tem aquela impressão que o carro, se o carro for muito pesado, o carro vai consumir mais combustível, né? Que é o que a gente sabe no nosso dia a dia. Meu carro é muito pesado, meu motor é 1.0 lá, né? O cara entendeu. O cara vai lá e gasta, sei lá, 8 km por litro. Sim. A gente está tentando reduzir o peso do carro o máximo possível para deixar o menor peso para ter o menor consumo, né? E utilizar de algumas outras fontes de fazer uma cogeração de energia, que é gerar energia a partir de alguns pontos no qual a gente desperdiça energia, entendeu? Perfeito. Então é mais ou menos esse sistema, assim. A frenagem é o melhor ponto. É o melhor ponto. Porque tu perde muita energia na frenagem do veículo. Perfeito. Então tu bota ali, por exemplo, um sistema que regenera, uma espécie de um motor que regenere a energia do freio, funciona como uma frenagem. Tu consegue regerar essa energia de volta, carregar as baterias e quando tu precisar dela tu vai ter. Acho que, se não me engano, é usado nos carros Fórmula 1 atualmente. Olha só. Muito bem, nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais dos nossos convidados. A dica de hoje são equipamentos utilizados no dia a dia com energia solar. O veículo solar, ele se assemelha a esta lanterna, que em cima da lanterna temos uma placa solar que carrega uma bateria internamente dela. A energia armazenada nessa bateria serve para gerar luz e, no caso do veículo solar, a energia armazenada serve para gerar tração para o veículo. Da mesma forma que o veículo pode ser carregado em uma tomada convencional e essa energia pode ser utilizada em outros equipamentos. Projeto de extensão SolarTech é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana e nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados. Professor Miguel Afonso Flack, qual é o seu recado final? O recado final é que o projeto, né, como a engenharia como um todo, né, tem a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, né, nós queremos dizer que nós não estamos só na pesquisa básica, nós estamos abertos, né, temos convênio com várias empresas, né,
que trabalham no fornecimento de peças e de tecnologias, né, que nos apoiam, né, e isso certamente vai ser importante para eles nesse momento e talvez no futuro trabalho com essas empresas, futuro emprego, futuro negócio, né, então muitas coisas já estão sendo feitas nisso aqui. Então o projeto, né, tem essa básica na universidade e já pensando, né, neles no mercado de trabalho, como engenheiros que pensam, engenheiros que trabalham em equipe e que têm ideias diferentes dos engenheiros normais, né, da fabricação do engenheiro normal na universidade. São engenheiros diferenciados, com certeza. Perfeito. E o David Guilherme Flack Taborda, o seu recado final? É que o projeto em si, né, nessa parte de quesito de empresas, né, de apoiar o projeto em si, veio muito gratificante, porque tem várias empresas aí que são apoiadoras do projeto hoje, né? Temos a SAP aqui, que é uma empresa de São Leopoldo que faz a parte de gestão de software, né? Temos a Militech também, que nos doa a parte de material para a parte de transmissão, né? Temos a Metal Mouro, que vai fazer toda a parte de doação de material para fazer a parte de construção estrutural do veículo. Tem a Viemar, né, como já bem visto aí, que faz componentes mecânicos automotivos, né? Também temos aí a Metal Horse, que trabalha com diversas tecnologias na parte de desenvolvimento tecnológico de competição de veículos. Então tem bastante empresas aí voltadas para nos apoiar junto nesse projeto aí, e ao longo do tempo aí vai vir grandes coisas bem bacanas aí. Perfeito. Então, Renan Chiesa Weingartner, seu recado final. Como o Guilherme estava falando, agradecemos também as empresas como a Siemens também, que estão ajudando nós, a Dell e a SAP, principalmente, é o meu ponto, né? Pois a gente ganhou baterias dos notebooks deles que eles iam fazer um descarte de baterias. Nem todas as baterias de notebooks estão totalmente inutilizáveis. Sim. Então, no desmonte, a gente consegue extrair algumas pilhas e fazer uma bateria gerada totalmente com baterias de notebook de descarte, por exemplo. Então, claro que as novas, as usadas não têm a mesma eficiência, mas dão conta do recado. Dão conta do recado, principalmente para testes. Muito bem. Então, muito obrigado, professor Miguel, o Guilherme, o Renan, por essa conversa. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ubra Conhecimento. Até lá!